Bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, 27 de abril de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. Quando falar, quando calar. Nosso texto de hoje se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 17 e o verso 28. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. O autor de Provérbios foi o grande sábio Salomão, o homem mais sábio que essa terra já viu. Mesmo após muitos anos dos escritos de Salomão, mesmo hoje, são muito importantes para a nossa vida. Muito nos ajudam em nosso desenvolvimento. Salomão escreveu cerca de 1000 cânticos e 3000 provérbios. Estão todos disponíveis na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Salomão apresenta muito a figura do sábio e do tolo, ou como diz na versão de hoje, o insensato. Ele diz que até o tolo, quando fica calado, é tido por sábio. Uma grande lição podemos aprender com essa sabedoria de Salomão. Muitas vezes somos muito rápidos para falar. Já queremos apresentar a nossa versão, nosso posicionamento. E esquecemos que precisamos ouvir. Afinal de contas, Deus nos deixou 2 ouvidos e uma boca, deixando muito claro que precisamos ouvir mais e falar menos. Quantas vezes temos problemas porque não soubemos ouvir? Nos apressamos, nos antecipamos em falar, em dar nossa opinião. No mundo em que vivemos, nessa correria frenética, ninguém quer parar para ouvir a opinião da outra pessoa. Todos querem se colocar em primeiro lugar, todos querem dar a sua opinião. E muitos até acreditam que por muito falarem, ganham a discussão. Mas o conselho de Salomão é justamente o contrário. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. A pessoa sábia jamais chega falando demais e dando sua opinião. O sábio espera o tolo falar primeiro. E assim ele faz análise do que o tolo tem a dizer, do que o tolo pensa. E após a pessoa ter se antecipado, ter dito tudo o que pensava, agora sim o sábio toma a decisão correta de fazer a análise e então dá a sua opinião. O sábio jamais entra numa discussão já se abrindo, já se revelando, dizendo o que pensa. Ele espera o outro lado falar. Ele aguarda, escuta e às vezes pode até passar por menos sábio, mas é totalmente o contrário. Segundo o conselho do sábio Salomão, que quem fica calado se passa por inteligente. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Quem sabe precisamos pensar um pouco, ouvir mais. E após ouvir, fazer uma análise crítica, tranquila, para depois colocarmos a nossa posição na mesa, a nossa opinião. E em muitas vezes, precisamos saber exatamente quando falar e quando calar. Haverá momentos que você vai precisar se expor mais, falar um pouco mais. Em outros momentos, não. O silêncio será a sua maior eloquência. E só a sabedoria lhe dará essa condição de esperar, de ouvir com atenção para depois falar. E a palavra de Deus é o nosso guia. Ela que nos dá esse conselho. É a palavra de Deus que nos ajuda a sermos mais pacientes, cautelosos, ouvir mais e falar menos. Ouvi certa vez uma frase que muito me chamou a atenção, que dizia o seguinte: sou dono do que calo e escravo do que falo. Muito profunda essa frase. Quando abrimos a nossa boca para falar, nos tornamos escravos daquilo que falamos. Mas quando ficamos calados, somos dono daquilo que temos no nosso coração. Reflita nessa mensagem de hoje. Reflita nesse conselho do sábio Salomão. E todas as vezes que estiver diante de uma discussão
ou mesmo de um simples diálogo, aprenda a ouvir mais, a escutar com paciência e assim depois dar a sua opinião. Que Deus te abençoe, tenha um dia feliz na presença dele e vamos orar. Querido Pai, nesse dia pedimos a Tua presença conosco, a Tua mão cuidando de cada um de nós. Que essa sabedoria que Tu inspiraste o Teu servo Salomão a nos escrever, ela possa tomar conta de nós, que possamos tomar posse dessa sabedoria, que possamos aprender a ouvir mais e a falar menos. Nos dê a Tua bênção nesse dia, nos acompanhe em nossas atividades, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou o Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.